Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encontrem o seu coração nesta manhã. Quero lhe dar as boas-vindas a este nosso momento de oração, a este espaço sagrado que criamos juntos, aqui e agora, para nos conectarmos com o Eterno. Não importa como a sua noite tenha sido, não importa o peso que você talvez já sinta sobre os ombros ao pensar no dia que se inicia, quero que você saiba que este lugar é um refúgio. Respire fundo, bem devagar, sinta o ar enchendo seus pulmões, um presente simples e profundo de vida. Solte o ar, e com ele, entregue as tensões, as preocupações, as listas de afazeres que já clamam por sua atenção. Por apenas alguns instantes, permita-se estar inteiramente aqui, agora. Este momento. Acolha a si mesmo. E acima de tudo, acolha a presença amorosa de Deus, que já o envolve, que já habita no mais íntimo do seu ser, muitas vezes sem que percebamos. Ela está aqui. Ele está em você. Sinta o calor suave de sua presença, como os primeiros raios de sol que tocam a terra e prometem um novo dia. Hoje, nossa alma vai cantar e meditar na melodia de uma canção antiga e poderosa. Um salmo que tem sido o alicerce de incontáveis corações ao longo dos séculos. O Salmo 16. Vamos permitir que cada palavra deste salmo se torne a nossa própria palavra, a nossa própria súplica, a nossa própria declaração de fé. Começamos com um clamor mais fundamental da alma humana. Um pedido que ecoa desde o jardim do Éden até o seu quarto, nesta manhã. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Sinta o peso e a beleza desta frase. Guarda-me, Pai, protege-me, preserva-me, em um mundo que tantas vezes parece caótico, instável e ameaçador, em um dia onde as notícias podem nos assaltar com medo e a incerteza pode tentar minar nossa paz. Nós fazemos desta a nossa primeira declaração. Não buscamos refúgio em nossa própria força, que sabemos ser limitada. Não buscamos refúgio em nossas finanças, que são inconstantes. Não buscamos refúgio em relacionamentos humanos, que por mais belos que sejam, são falíveis. Não. Nosso refúgio, nossa fortaleza inabalável, nosso porto seguro, em meio a qualquer tempestade, é o próprio Deus. Ao dizermos em ti me refugio, estamos fazendo uma escolha consciente. Estamos virando as costas para os abrigos falsos e frágeis que o mundo oferece e correndo para os braços do Pai. Estamos dizendo: Senhor, a minha segurança não está no que eu tenho, mas em quem eu tenho. A minha estabilidade não depende das circunstâncias, mas do teu caráter imutável. Respire essa verdade. Você está seguro nele. As ondas podem se agitar, os ventos podem soprar, mas a sua alma está ancorada na rocha eterna. Nada, absolutamente nada, pode arrancá-lo deste lugar de segurança. E a partir deste refúgio, nasce uma profunda declaração de pertencimento e suficiência. Com o salmista, nossa alma agora professa: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti. Que declaração revolucionária para um coração no século XXI, um coração constantemente bombardeado pela mensagem de que precisamos de mais sucesso, mais reconhecimento, mais posses, mais experiências. A alma que encontra refúgio em Deus descobre o grande segredo da alegria. Ele é o nosso bem supremo. Ele não é apenas mais um item na nossa lista de bênçãos. Ele é a própria bênção. Ele é o tesouro no campo pelo qual vendemos tudo o que temos, com alegria, para passe-o-iló. Pense nisso por um instante. Se você tivesse Deus, e nada mais, você ainda teria tudo, porque nele estão contidas todas as coisas. Nele encontramos propósito, identidade, amor incondicional, perdão, esperança e vida eterna. Qualquer coisa é um acréscimo, um presente de suas mãos, mas o maior presente é o próprio doador. Nesta manhã, convido você a renovar essa aliança de amor, a olhar para as coisas que competem pelo trono do seu coração, menos a ansiedade, o desejo de controle, a busca por aprovação, e a dizer com convicção renovada: Senhor, Tu, e somente Tu, és o meu Senhor. Tu és o meu maior bem. Não há nada que eu deseje mais do que a Tua presença, nada que eu valore mais do que o Teu amor. Esta confissão tem o poder de realinhar todas as nossas prioridades e de nos encher de uma paz que o mundo não pode dar, nem tirar. É a liberdade de saber que nossa fonte de alegria não está sujeita às flutuações da vida, mas está firmada no Deus que nunca muda. O salmista nos lembra que essa jornada não é solitária. Ele diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Ao nos refugiarmos em Deus, somos inseridos em uma família
a comunhão dos santos, o corpo de Cristo. Olhe ao seu redor, mesmo que você faz parte de uma vasta nuvem de testemunhas, irmãos e irmãs, em todo o mundo, e ao longo da história, que fizeram de Deus o seu refúgio. Nesta manhã, você não ora sozinho. Milhões de corações se elevam a Deus junto. Calm/Osu. Encontre força e alegria nesta comunhão. Somos o povo que Deus separou para si, os notáveis, não por nosso próprio mérito, mas porque fomos feitos preciosos pelo sangue de Cristo. Há um prazer divino em nossa união, em nosso amor mútuo, em nosso encorajamento. O inimigo tenta nos isolar, nos fazer sentir que somos os únicos que lutamos, os únicos que duvidamos, os únicos que sofremos. Mas a verdade do reino é a comunhão, é o ombro amigo, a oração intercessora, a palavra de ânimo. Portanto, sinta-se parte desta família gloriosa. E em contrapartida, o Salmo nos alerta sobre o caminho alternativo. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. Este é um chamado à fidelidade radical. Os outros deuses de hoje podem não ser estátuas de pedra ou madeira, mas são igualmente reais e exigentes. O Deus do materialismo exige nosso tempo e energia. O Deus do ego exige nossa adoração constante. O Deus do medo exige nossa obediência e nos paralisa. O Deus do prazer imediato exige nossa alma em troca de satisfação passageira. O salmista é claro: o caminho da idolatria é um caminho de multiplicação de dores. É uma corrida infindável, em uma esteira que não leva a lugar nenhum, apenas ao esgotamento e à desilusão. Nesta manhã, fazemos uma escolha deliberada. Recusamo-nos a servir a esses ídolos. Não vamos derramar o sangue do nosso tempo, da nossa paz, da nossa dedicação no altar deles. Não vamos sequer permitir que seus nomes menos ansiedade, amargura, cobiça, desesperança menos sejam a linguagem dominante em nossos lábios e em nossos corações. Nossa lealdade pertence a um único Rei. Nossa adoração é dirigida a um único Deus. E ao fazermos essa escolha, nos desviamos do caminho da dor e entramos no caminho da bênção. E que bênção gloriosa nos é revelada. O salmista exulta: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o sustentáculo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Pare e medite profundamente nestas palavras. Sua herança não é uma conta bancária, uma propriedade ou um legado terreno. Sua herança é o próprio Deus. Ele é a sua porção. Imagine a vida como um grande banquete, e Deus lhe serve a porção mais rica, mais satisfatória, a porção que nunca acaba, Ele mesmo. Ele é o seu cálice, a fonte da sua alegria, do seu consolo, da sua força. Um cálice que transborda com graça e misericórdia. E Ele é o sustentáculo da sua sorte. Isso significa que o seu destino, o seu futuro, a sua vida não, estão à mercê do acaso, da sorte ou das decisões de outras pessoas. A sua vida está segura nas mãos soberanas de Deus. Ele a sustenta, Ele a dirige, Ele garante o seu bem. E por causa disso, podemos declarar com confiança e gratidão: as linhas da minha vida caíram em lugares agradáveis. Sim, a minha herança é linda! Talvez, ao olhar para suas circunstâncias imediatas, você hesite em dizer isso. Talvez você veja dificuldades, desafios, desertos, mas a fé nos convida a olhar além do visível. A nossa terra espiritual, a nossa herança em Cristo, é um lugar de paz, provisão e beleza. Mesmo em meio ao vale, podemos beber da água que flui da rocha. Mesmo em meio à noite escura, podemos nos aquecer com o fogo da sua presença. A beleza da nossa herança não está na ausência de problemas, mas na presença constante do nosso Deus. É uma beleza que não se desvanece, uma riqueza que não pode ser roubada. É a certeza de que, aconteça o que acontecer, somos dele, e ele é nosso, e isso é a coisa mais linda do universo. Meu Pai amado, meu Deus de refúgio e de esperança, aqui estamos. Depois de contemplar a tua majestade, a tua fidelidade e a beleza da herança que temos em ti, chegamos a este ponto crucial da nossa jornada matinal. Chegamos ao momento de olhar para dentro, de contrastar a tua luz perfeita com as nossas sombras, a tua santidade com a nossa fragilidade, e com um coração humilde, mas confiante no teu amor, nós nos apresentamos diante do teu trono de graça. Não com máscaras, não com desculpas, não com a pretensão de que somos dignos por nós mesmos. Viemos como somos, Pai. Viemos como o filho pródigo que, depois de esbanjar a sua herança, se lembra da casa do pai e decide voltar. Viemos como a mulher que ousou tocar na orla do teu manto,
crendo que um simples toque seria suficiente para a sua cura. Viemos como Pedro, que, depois de te negar, chorou amargamente, mas foi restaurado pelo teu olhar de amor. Aqui estamos, Senhor, um coração que anseia por ti, mas que tantas vezes se desvia. Uma alma que te reconhece como seu bem supremo, mas que é seduzida pelos ídolos deste século. Um espírito que deseja repousar seguro em ti, mas que o sei, agita. Com as tempestades da ansiedade e do medo, nós confessamos, ó Deus, que muitas vezes trocamos o nosso refúgio seguro em ti por abrigos falsos. Buscamos segurança em nossa própria capacidade, em nosso planejamento meticuloso, e nos frustramos quando nossos planos falham. Buscamos validação na opinião dos outros, mendigando aplausos e reconhecimento, e sentimos o vazio quando eles nos são negados. Buscamos consolo em prazeres passageiros, em distrações que apenas entorpecem a nossa dor por um momento, mas nos deixam mais vazios do que antes. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Perdoa a nossa incredulidade que nos faz duvidar da tua provisão, mesmo quando estamos cercados pelo teu cuidado. Como o povo de Israel no deserto, que tinha o maná caindo do céu todos os dias, mas reclamava e sentia a falta do Egito, nós também, muitas vezes, desprezamos a tua presença diária e cobiçamos as cebolas do nosso passado ou as miragens do mundo. Lavamos o nosso coração em tua presença, reconhecendo que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas nos agarramos à tua promessa de que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós clamamos por essa purificação agora, Pai. Purifica nossa mente de pensamentos negativos e impuros. Purifica o nosso coração da amargura, do ressentimento e da falta de perdão. Purifica os nossos lábios de palavras torpes, de fofocas e de reclamações. Purifica as nossas mãos de obras que não te glorificam. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. E com o coração contrito, nós clamamos por misericórdia. Não a merecemos. Mas se olhamos para a cruz de Cristo, o símbolo máximo do nosso pecado e do teu amor. Naquela cruz, vemos a justiça e a misericórdia se beijando. A tua justiça exigia um pagamento pelo pecado, e a tua misericórdia proveu o Cordeiro perfeito. Jesus, nosso Senhor e Salvador, levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. É com base nesse sacrifício, e somente nele, que ousamos nos aproximar. Não trazemos nada em nossas mãos, simplesmente nos agarramos à tua cruz. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Reconhecemos que o sacrifício que te agrada é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Tu não desprezarás. Aqui está o nosso coração, Pai, quebrantado pela consciência da nossa falha, mas pulsando com a esperança. Tato, aceita esta nossa oferta sincera de arrependimento. E neste lugar de entrega, nós também derramamos diante de ti todos os nossos medos. Ó Senhor, tu és o nosso refúgio, mas confessamos que o medo tantas vezes bate à porta do nosso coração, e nós o convidamos para entrar. O medo do amanhã, com suas incertezas e desafios. O medo de não sermos capazes, de não darmos conta das responsabilidades que pesam sobre nós. O medo da doença, da perda, da solidão. O medo do fracasso. Esses medos se tornam gigantes que nos paralisam, que roubam a nossa alegria e nos impedem de viver a vida abundante que tu tens para nós. Mas a tua palavra nos diz para lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. E é isso que fazemos agora. Em um ato consciente de fé, nós pegamos cada uma dessas preocupações, cada um desses cenários catastróficos, que nossa mente insiste em criar, e os depositamos aos teus pés. Nós entregamos a ti o controle que nunca tivemos, mas que desesperadamente tentamos manter. Entregamos a ti a nossa necessidade de entender tudo, de ter todas as respostas, e escolhemos confiar. Escolhemos acreditar que, mesmo quando não vemos o caminho, tu continuas sendo o caminho. Escolhemos descansar na tua soberania, sabendo que todas as coisas, absolutamente todas, cooperam para o bem daqueles que te amam. Substitui o nosso medo pela tua paz, aquela paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Senhor, clamamos também por cura. Tu és o médico dos médicos,
Jeová Rafá, o Deus que sara. Cada ferida da nossa alma, cada memória dolorosa que ainda sangra, cada trauma que moldou negativamente a nossa forma de ver o mundo e a nós mesmos. Há corações orando comigo agora que foram quebrados pela traição, pela reacou, pelo abandono. Há almas que carregam o peso de palavras duras que lhes foram ditas na infância. Há espíritos que foram feridos pela injustiça, pela perda, Pai, nós te pedimos, toca nessas áreas, com o teu bálsamo de cura. Onde há amargura, derrama o teu perdão. Onde há tristeza profunda, derrama o teu óleo de alegria. Onde há sentimentos de inutilidade, sussurra em nosso espírito o nosso verdadeiro valor em ti, cura as nossas emoções, estabiliza nossa mente, restaura nossa alma, e clamamos também por libertação. Tu vieste para proclamar liberdade. E nós reconhecemos que há áreas, em nossas vidas, onde não somos livres. Estamos presos a hábitos destrutivos, a padrões de pensamento negativos, a vícios que nos envergonham e nos afastam de ti. Estamos acorrentados pela opinião alheia, pela comparação, pela inveja. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por libertação, quebra todas as correntes que nos prendem, desfaz toda a obra do inimigo em nossas vidas. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente, seremos livres. Nós declaramos e recebemos essa liberdade agora, pela fé. A liberdade de sermos quem tu nos criaste para ser, sem medo e sem vergonha, para a glória do teu nome. Pai, tu conheces cada coração que se une a mim nesta oração. Tu vês além das minhas palavras e conheces a necessidade específica de cada um dos teus filhos e filhas. Tu conheces a batalha silenciosa que está sendo travada, a lágrima que escorre no travesseiro à noite, o clamor mudo da alma. E por isso, eu quero convidar meu amado irmão, minha amada irmã, a fazer deste momento um altar, a entregar essa causa específica, essa dor profunda, esse pedido que parece impossível diretamente a Deus. Use os comentários deste vídeo, não como uma simples plataforma digital, mas como um ato de fé. Escreva ali o seu pedido de oração, não para que homens vejam, mas como um memorial diante do Senhor, um ato profético de que você está entregando essa situação nas mãos daquele que tudo pode. Ao escrever, você está dizendo: Pai, eu confio em ti, eu lanço este fardo sobre ti, e creio que o teu poder já está em ação. E eu peço que você permaneça conosco em oração até o final, pois este é um momento sagrado, e cremos que a tua presença, ó Deus, já está se movendo de maneira poderosa, trazendo as respostas, a cura e a restauração que tanto precisamos. Não desista agora, não se distraia. O céu está aberto sobre nós. E agora, com um coração assim esvaziado de nós mesmos, de nosso orgulho, de nossos medos e de nossos pecados, e ao mesmo tempo cheio de um clamor sincero por tua misericórdia e teu poder, nós nos aquietamos. Por um instante, depois de falarmos tanto, depois de confessarmos e suplicarmos, chega o momento de silenciar a nossa voz para ouvir a tua. Chega o momento de parar de lutar e apenas nos render. Esvaziamos o nosso interior de todo o barulho, de toda a agitação, para criar um espaço sagrado, para que tu possas entrar e trabalhar. Já preparamos o terreno da nossa alma, através do arrependimento e da entrega. Agora, com um coração expectante, nos preparamos para sentir o toque suave do oleiro divino, pois sabemos que tu não és um Deus que apenas ouve o nosso clamor de longe. Tu és um Deus que se aproxima, que se inclina para o quebrantado de coração e o salva. E nós cremos que a tua presença restauradora já começa a operar em nós, neste exato momento, preenchendo os lugares vazios, curando as feridas abertas e nos envolvendo com uma paz que é o prelúdio da tua gloriosa obra de restauração. E agora, meu irmão, minha irmã, neste silêncio sagrado que se formou entre nós, neste espaço que abrimos em nosso coração, sinta, apenas sinta, a agitação da alma começa a ceder. O clamor do desespero se transforma em um sussurro de confiança. O peso que curvava seus ombros começa a se dissipar, não porque os problemas desapareceram, mas porque aquele que é maior que todos os problemas chegou. O Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus, está aqui. É uma força etérea ou uma ideia abstrata. Ele é uma pessoa divina, e sua presença é real, tangível, poderosa. Sinta o seu toque suave, como uma brisa leve, que acalma a febre da alma. Ele está se movendo sobre as águas turbulentas do seu coração, e dizendo: acalma-te, aquieta-te. Ele está visitando as ruínas da sua vida, os lugares que foram quebrados, devastados pela dor, pelo pecado, ou pela decepção. E ele não vem como um juiz para condenar, mas como um mestre construtor para restaurar. A palavra do Senhor nos promete:
Eis que faço novas todas as coisas. E essa promessa começa a se cumprir agora, no seu interior. O Espírito Santo está agora tocando as feridas que você expôs, com tanta coragem. Aquela memória dolorosa que você entregou, ele a está envolvendo em seu amor. Onde havia a pontada aguda da rejeição, ele está aplicando o bálsamo da aceitação divina. Você é aceito no amado, você é escolhido, precioso, amado com um amor eterno. Onde a vergonha do fracasso, ele está sussurrando ao seu espírito: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sua fraqueza não é o seu fim, é o palco onde o poder de Deus se manifesta de forma mais gloriosa. Onde havia a escuridão do luto, a dor da perda, ele vem como o consolador por excelência, chorando com você, mas também lhe apontando para a esperança da ressurreição, lembrando-lhe que este até logo não é um adeus para sempre. Permita que o calor da sua presença derreta o gelo da dor que se acumulou em seu peito. Respire fundo, e ao inspirar, receba o sopro de vida do Espírito. O Rua do Deus, que está recriando, restaurando, renovando. Para você que se sente cansado, esgotado, a ponto de desistir, ouça a promessa do Senhor através do profeta Isaías. Ele dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta promessa é para você. Hoje, neste momento de oração, você está esperando no Senhor, e Ele está cumprindo a sua palavra. Ele está trocando a sua fadiga pela força dele. Ele está lhe dando um novo vigor, não apenas para enfrentar o dia de hoje, mas para se erguer acima das circunstâncias. Sinta como se asas espirituais estivessem sendo formadas em suas costas. Asas para voar acima da tempestade, para ver a situação pela perspectiva do céu e não do show. A força que você recebe agora não é humana, é divina. É uma capacidade sobrenatural para continuar, para perseverar, para vencer. Para você que se sente sujo pelo pecado confessado, envergonhado pelas suas falhas, ouça a voz do seu Pai celestial. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. No momento em que você se arrependeu e confessou, o sangue de Jesus o purificou completamente. Deus não está mais olhando para a mancha do seu pecado. Ela está olhando para a justiça perfeita de Cristo, que agora o cobre. Ele lançou seus pecados nas profundezas do mar, e deles não se lembra mais. Receba este perdão, não como um conceito teológico, mas como uma realidade libertadora. Você está limpo, você está perdoado, você está justificado. A acusação do inimigo não tem mais poder sobre você. Caminhe na liberdade de um filho perdoado, não com arrogância, mas com uma gratidão profunda que o levará a uma vida de santidade, não por medo do castigo, mas por amor àquele que o perdoou. Para você que se sente perdido, sem direção, confuso sobre qual caminho tomar, o Senhor lhe diz: instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. O mesmo Deus que guia as estrelas em seus cursos, se compromete a guiar a sua vida. A confusão que você sente é uma névoa que o Espírito Santo está soprando para longe, agora mesmo. Ele está iluminando a sua mente, clareando o seu entendimento. Talvez a resposta completa não venha toda de uma vez, mas ele lhe dará luz suficiente para o próximo passo. E é só isso que você precisa. Confie que ele está ordenando as suas veredas. Ele está abrindo portas que ninguém pode fechar e fechando portas que não são para você. Descanse na sua sabedoria. Entregue a ele o mapa da sua vida e confie no guia perfeito. Ele nunca o levará por um caminho errado. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda que esta restauração não é apenas um sentimento passageiro. É uma obra profunda e real que Deus está realizando em você. O profeta Joel promete: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Talvez você olhe para trás e veja anos perdidos, oportunidades desperdiçadas, sonhos que foram devorados pela praga do pecado, do medo ou das circunstâncias. Deus está dizendo a você hoje que Ele é poderoso para redimir o tempo. Ele pode pegar os fragmentos quebrados da sua vida e construir um mosaico mais belo do que você jamais. Emmanuel. Ele pode acelerar processos, restaurar relacionamentos, ressuscitar sonhos. Nada está perdido para sempre nas mãos do nosso Deus Redentor. O que o inimigo pretendia para o mal, Deus está transformando em bem na sua vida. Agora, sinta a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
inundando o seu ser. Uma paz que não depende da ausência de problemas, mas que floresce na certeza da presença de Deus, é a paz de Jesus, no meio da tempestade, dormindo tranquilamente no barco. É a paz de Daniel na cova dos leões. É a paz de Paulo e Silas, na prisão, cantando hinos a Deus. Essa paz é a sua herança em Cristo. Receba menos. Deixe que ela acalme o seu sistema nervoso, que silencie as vozes da ansiedade, que ancore a sua alma. Esta paz é a atmosfera do céu, e você pode respirar lá, agora mesmo, onde quer que você esteja. Se esta atmosfera de paz e restauração tocou o seu coração, pense em alguém, agora mesmo. Alguém que você ama e que está precisando, desesperadamente, desta mesma paz. Talvez essa pessoa esteja lutando uma batalha que ninguém conhece. Talvez ela esteja sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Seja um canal da graça de Deus na vida dela. Compartilhe esta oração. Envie uma mensagem. Faça uma ligação. Diga a ela: eu estava orando e me lembrei de você. Quero que você sinta a paz que eu estou sentindo. Você pode ser a resposta à oração de alguém hoje. Não subestime o poder de um simples ato de compartilhar a esperança. E agora, com a alma restaurada, o coração consolado e a paz de Deus nos envolvendo, nosso espírito se sente mais forte. A obra de restauração nos deu uma nova fundação, mas para que essa obra permaneça e cresça, precisamos fortalecer a nossa fé. A fé é o alicerce sobre o qual construiremos o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida. É o escudo com o qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. Portanto, vamos nos preparar para a próxima etapa da nossa oração, onde não apenas desfrutaremos da restauração, mas também nos apossaremos das armas espirituais que Deus nos deu para vivermos uma vida de vitória contínua, fortalecendo a nossa fé para os desafios que virão. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, com a alma restaurada pela presença do Consolador e o coração banhado nesta paz que excede todo o entendimento, nós não permanecemos deitados na relva do consolo. A restauração de Deus não tem como objetivo final nos tornar passivos, mas sim nos colocar de pé. A paz de Deus não é um sedativo, mas um alicerce sólido, sobre o qual construímos uma vida de fé, ousada e inabalável. Portanto, neste exato momento, eu o convido a se levantar. Sinta a firmeza do chão sob seus pés, a firmeza da rocha eterna que é Cristo Jesus. E a partir deste lugar de cura e de paz, vamos fazer o que os gigantes da fé sempre fizeram. Vamos declarar a nossa fé, não porque a sentimos em toda a sua plenitude, mas porque escolhemos crer. A fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de confiar apesar da dúvida. A fé não é a ausência de luta, mas a certeza da vitória em meio à luta. Hebreus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E hoje, vamos construir sobre este fundamento, com os lábios que foram purificados e com um coração que foi restaurado. Nós declaramos juntos: eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu declaro que Ele é soberano sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde e sobre o meu futuro. Nada, absolutamente nada, acontece no universo sem a sua permissão ou o seu conhecimento. Nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem que ele saiba. O diagnóstico do médico não tem a palavra final sobre a minha vida. A palavra final pertence ao meu Deus. A instabilidade da economia não determina a minha provisão. O meu provedor é o dono do ouro e da prata. As ações de outras pessoas não definem o meu destino. O meu futuro está escrito nas mãos daquele que me amou desde a eternidade. Eu escolho descansar nesta soberania. Eu solto as rédeas do controle e coloco a minha confiança naquele que governa todas as coisas com sabedoria, justiça e amor. Eu proclamo, como Jó em sua angústia: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Portanto, se este desafio que enfrento está diante de mim, é porque o meu Deus soberano permitiu, e Ele usará isso para o meu bem e para a sua glória. Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós declaramos também a fidelidade do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, o mundo pode ser inconstante. As pessoas podem falhar, nossas próprias emoções podem ser um turbilhão, mas o nosso Deus é fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A sua fidelidade não depende da nossa perfeição, depende do seu caráter imutável. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim,
renovam-se a cada manhã. Grande, imensa, infinita é a tua fidelidade, ó Deus. Você está respirando nesta manhã? Isso é a fidelidade de Deus. O sol se levantou? Isso é a fidelidade de Deus. A promessa da salvação ainda está de pé? Isso é a fidelidade de Deus. E porque Ele foi fiel no passado, eu declaro pela fé que Ele será fiel hoje e para todo o sempre. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la. Ele não me trouxe até aqui para me abandonar. Ele não me salvou para me deixar perecer no deserto. Ele não me deu promessas para depois esquecê-las. Por isso, meu coração se enche de confiança e eu levanto a minha voz para dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. E por causa dessa soberania e dessa fidelidade, nós nos apegamos a uma das promessas mais poderosas de toda a Escritura, uma promessa que é um antídoto para o medo e a vergonha. Quem confia no Senhor jamais será confundido. Repita isso em seu espírito. Deixe que essa verdade desça da sua mente para o seu coração e se torne um pilar de sustentação. Todo aquele que nele crer não será confundido. O que isso significa? Significa que a sua esperança em Deus não é uma fantasia. Significa que a sua fé não será motivo de zombaria no final. Significa que embora você possa passar por provações que o confundam momentaneamente, no final da história, Deus o vindicará. Ele mostrará que a sua confiança nele foi a decisão mais sábia que você já tomou. O mundo pode não entender. Por que você ora? Por que você espera? Por que você confia em meio à tempestade? Podem até chamá-lo de tolo, mas o Senhor dos Exércitos sussurra ao seu coração: os que em mim esperam não serão envergonhados. Sua confiança é um ato de adoração que agrada a Deus, e Ele honra aqueles que o honram. Portanto, levante a sua cabeça. Você não será confundido. Você não será envergonhado. Sua fé tem um fundamento sólido, e o resultado final será a glória de Deus e a sua vitória. Esta fé que declaramos não é passiva. Ela se expressa através do poder da oração e da perseverança. A oração é a respiração da alma, o canal que conecta a nossa fraqueza ao poder ilimitado de Deus. Tiago nos diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não subestime o poder da sua conversa com Deus nesta manhã. Você não está apenas falando palavras ao vento, você está movendo o braço de Deus. Você está ativando princípios espirituais. Você está alinhando a sua vontade com a dele e liberando o poder do céu na terra. Por isso, persevere em oração. Jesus nos ensinou, através da parábola da viúva persistente, que devemos orar sempre e nunca desanimar. Talvez você esteja orando por algo há semanas, meses ou até anos. Não desanime. O seu silêncio não significa a ausência de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Cada oração que você faz é como uma semente guardada no celeiro do céu, e no tempo certo, ela produzirá uma colheita abundante. Continue batendo, continue buscando, continue pedindo. O Pai se agrada da fé persistente que não aceita um não como resposta, mas que luta em oração até ver a promessa se cumprir. A sua perseverança está desenvolvendo em você um caráter aprovado e uma esperança que não decepciona. Com esta fé fortalecida, com esta declaração em nossos lábios, nós nos tornamos uma força a ser reconhecida no mundo espiritual. Não somos mais vítimas das circunstâncias, mas agentes de transformação do reino de Deus. Nós caminhamos com a certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não andamos por vista, mas por fé. Isso que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Essa força, essa paz, essa fé restaurada que você está sentindo agora, não precisa ser uma experiência de uma única vez. Ela pode ser a sua porção diária. Deus tem um maná fresco para você a cada manhã. É por isso que eu quero, com todo o carinho, convidá-lo a continuar esta jornada conosco. Ao se inscrever neste canal, você não está apenas clicando em um botão, você está fazendo um compromisso de buscar a face de Deus diariamente. Você está se juntando a uma família de fé, que se levanta todas as manhãs para orar, para crer e para vencer juntos. Permita-nos fazer parte do seu dia a dia, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E agora, meu guerreiro, minha guerreira da fé, com o coração cheio de confiança, a mente firmada nas promessas e o espírito revestido da soberania de Deus, não podemos mais permanecer em uma postura defensiva. A fé que recebemos e declaramos não é apenas para nossa própria sobrevivência
ou para o nosso próprio conforto. Ela é uma arma poderosa para o avanço do reino de Deus. Chegou a hora de olharmos para além de nós mesmos. Chegou a hora de usarmos a autoridade que nos foi dada em Cristo para lutar por aqueles que não podem lutar, para interceder por aqueles que estão cativos, para tomar uma posição contra as obras das trevas. Vamos nos levantar agora. Não mais como pacientes sendo curados, ou alunos sendo ensinados, mas como soldados do exército de Deus, vestidos com toda a armadura que Ele nos proveu. Vamos preparar o nosso coração e a nossa mente para entrar em um momento de intercessão séria e de batalha espiritual, usando a nossa fé como um escudo e a palavra de Deus como a nossa espada, prontos para fazer a diferença no mundo espiritual em favor de outros. Meu amado irmão, minha amada irmã, soldado do exército de Cristo, agora, de pé, firmados na rocha da nossa salvação, revestidos da paz que nos foi dada, e com a fé fortalecida como um escudo em nossas mãos, nós avançamos a Nasa Oraca. Muda de tom, não porque Deus tenha mudado, mas porque a nossa posição em Cristo nos comissiona mais. Nós deixamos o pátio da súplica e entramos na sala do trono, não como mendigos, mas como filhos e filhas do Rei, revestidos com a autoridade que Ele mesmo nos delegou. Lembre-se das palavras do nosso comandante, Jesus Cristo. Em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós não lutamos por vitória. Nesta luta, partir da vitória que já foi consumada na cruz do Calvário e selada no túmulo vazio. O nosso inimigo já foi derrotado, despojado e publicamente envergonhado por Cristo. Portanto, nós não lutamos com medo, mas com uma autoridade santa e ousada que nos foi conferida pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Vestimos agora, conscientemente, toda a armadura de Deus para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cingimos os nossos lombos com a verdade da palavra que desmascara toda mentira. Vestimos a couraça da justiça de Cristo, que nos torna intocáveis pela acusação. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, prontos para marchar em território inimigo e proclamar a liberdade. Embraçamos o escudo da fé, com o qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno, que vem em forma de dúvida, medo, incitação ao pecado e desesperança. Tomamos o capacete da salvação, que protege a nossa mente e renova o nosso entendimento. E empunhamos agora a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não como uma letra morta, mas como uma arma viva, afiada, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e para discernir os pensamentos e intenções do coração. Com esta armadura e com esta espada, nós nos levantamos não apenas por nós, mas por aqueles que amamos, por nossa cidade, por nossa nação. Entramos agora em um tempo de intercessão e batalha espiritual, primeiramente, em nome de Jesus Cristo. Nós nos levantamos contra todas as correntes e cadeias que prendem os filhos de Deus. Olhamos para as vidas, talvez a nossa própria, talvez a de um filho, de um micanjuge, de um amigo, que estão presas em ciclos de pecado, em vícios, em hábitos destrutivos que trazem dor e vergonha. E nós usamos a nossa autoridade para declarar a palavra de Deus. Diz em João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, em nome daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, nós ordenamos que toda corrente de alcoolismo, de dependência de drogas, de pornografia, de mentira, de fofoca, de ira, de amargura, seja quebrada agora. Nós falamos a raiz espiritual desses cativeiros e ordenamos que ela se seque e morra. Declaramos que o poder do pecado foi quebrado na cruz e que a graça de Deus superabunda. Nós proclamamos liberdade sobre cada pessoa cativa, que o evangelho de pecar seja substituída por um desejo santo por Deus, que a compulsão seja substituída pelo domínio próprio, que vem do Espírito Santo. Cadeias, quebrem-se. Portas da prisão, abram-se. O leão da tribo de Judá ruge, e os cativos são libertos. Agora nós nos voltamos contra o espírito de medo. O medo é um dos agentes mais paralisantes do inimigo que o atormenta, oprime, impede o povo de Deus de viver o seu propósito. Mas nós temos uma arma contra ele. A palavra declara, em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Baseados nesta verdade, nós falamos diretamente a todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico, de preocupação, de fobia que tem se levantado contra as nossas vidas e as vidas de nossos familiares. E nós ordenamos em nome de Jesus: retire-se. Você não tem legalidade, não tem autoridade,
não tem permissão para habitar na mente e no coração de um filho de Deus. Nós te expulsamos de nossos lares, de nossos quartos, de nossas mentes, de nossos sonhos, e, no lugar que você ocupava, nós declaramos que o espírito de fortaleza se levanta, trazendo coragem e ousadia. Declaramos que o espírito de amor perfeito, que lança fora todo medo, inunda cada coração. Declaramos que o espírito de moderação, de uma mente sã e equilibrada, assume o controle de nossos pensamentos. O medo não é o nosso Senhor. A paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. Em nome de Jesus, nosso curador, nos levantamos em favor daqueles cujas almas foram feridas e traumatizadas. As feridas invisíveis são muitas vezes as mais profundas. Traumas de infância, abusos, rejeição, traição, perdas devastadoras. O inimigo usa essas feridas para criar fortalezas de dor na mente das pessoas. Mas a nossa espada do Espírito é mais poderosa. A missão de Jesus, declarada em Isaías 61, é a nossa ordem de batalha. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Portanto, nós liberamos essa unção de cura sobre cada memória dolorosa. Nós ordenamos que as fortalezas de tristeza, de autocomiseração, de vitimismo, de baixa autoestima, venham abaixo. Nós liberamos o bálsamo de Gileade sobre as feridas da alma. Declaramos que Deus está trocando as cinzas da dor pela coroa da beleza, o espírito de tristeza pelas vestes de louvor, para que sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que a cura de Deus flua agora, não superficialmente, mas profundamente, na raiz de cada dor, trazendo uma restauração completa e duradoura. Agora, marchamos em direção aos lares e às famílias. O inimigo odeia a família porque ela é a representação do amor da Trindade na terra. Ele tem atacado com divórcio, contendas, rebelião dos filhos, frieza entre os cônjuges, mas nós nos posicionamos na brecha por nossas casas e declaramos: a minha casa e a minha família pertencem ao Senhor. Nós levantamos a bandeira de Josué 2, 4 e 15. E a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, quebramos todo espírito de divisão, de contenda, de ciúmes, de infidelidade, de incompreensão que tenta se infiltrar em nossos lares. Nós liberamos o amor ágape, a paciência, a bondade e o perdão sobre cada relacionamento familiar. Oramos para que, como diz Malaquias 4:6, o coração dos pais se volte para os filhos, e o coração dos filhos se volte para os pais, restaurando a honra, o respeito e a comunicação. Nós cobrimos nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais com o sangue de Jesus, e declaramos que eles são propriedade exclusiva de Deus. Nossos lares não serão um campo de batalha, mas um oásis de paz, um farol de luz, um centro de adoração ao Deus vivo. E finalmente, nós construímos um muro de proteção divina e declaramos guerra contra todo e qualquer ataque planejado pelo inimigo. Nós nos refugiamos sob a sombra do Onipotente e declaramos as promessas do Salmo 91 sobre nossas vidas. Nós dizemos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiaremos. Ele nos livrará do laço do passarinheiro, ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é o nosso escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas não chegará a nós. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos, e nós tomamos a promessa de Isaías 5:4 e 17, e a transformamos em um decreto: toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Nós cancelamos toda palavra de maldição, todo feitiço, toda macumbaria, toda inveja, todo mal olhado, toda retaliação do inferno contra nossas vidas, nossa família, nosso ministério, nossa saúde e nossas finanças. Declaramos que estamos selados, guardados e protegidos pelo poder que há no sangue de Jesus. Meu irmão, minha irmã, esta batalha não é apenas por você, é por todos nós, o corpo de Cristo. Somos um exército, e um soldado não luta sozinho. Por isso, com um coração de pastor,
Eu o convido a se alistar oficialmente neste exército de intercessores. Deixe o seu nome, e se sentir no coração, os nomes de seus amados nos comentários. Isso não é um ritual, mas um ato de fé poderoso. É você dizendo: presente, eu me coloco na brecha. Eu quero ser coberto por esta oração, e quero cobrir os meus irmãos. Ao deixar seu nome, você está nos dando o privilégio de levá-lo, em oração, e está se unindo a milhares de outros guerreiros de fé, que, juntos, estão mudando a atmosfera espiritual sobre as nossas nações. E agora, depois de termos guerreado no espírito, depois de termos usado a espada da palavra para quebrar cadeias, expulsar medos, curar feridas, restaurar lares e declarar proteção, aquiete-se por um instante. Sinta a mudança na atmosfera. Onde havia tensão, agora há a autoridade da paz. Onde havia medo, agora há a ousadia da fé. O céu ouviu, o céu respondeu. As hostes celestiais foram mobilizadas em nosso favor. O inimigo está confuso e em retirada. O fumo da batalha começa a dissipar-se, e no horizonte, vemos despontar a bandeira da nossa vitória em Cristo Jesus. Prepare o seu coração, prepare o seu espírito. Nós não vamos mais pedir, nós não vamos mais lutar. Agora vamos simplesmente nos posicionar como herdeiros e tomar posse do que já é nosso por direito. Vamos entrar na parte final e mais gloriosa da nossa oração, a declaração profética da sua vitória, do seu avanço e da glória de Deus, que se manifestará em sua vida. E agora, meu amado, minha amada, herdeiro da promessa, soldado vitorioso, do exército do Deus vivo, respire fundo, mas não respire mais o ar tenso da batalha. Respire o ar puro e fresco da vitória. O combate cessou. As declarações de guerra foram substituídas pelos decretos de paz do nosso Rei. O barulho das armas espirituais deu lugar ao som suave da harpa da redenção. O céu se abriu sobre nós, não com juízo, mas com a chuva serôdia da bênção e da aprovação do Pai. Olhe em espírito para o campo de batalha da sua vida. Onde antes havia gigantes de medo, agora há memoriais da fidelidade de Deus. Onde havia correntes de cativeiro, agora há os destroços de grilhões partidos. Onde havia muralhas de impossibilidade, agora há um caminho plano e aberto, preparado pelo Senhor dos Exércitos. A vitória não é uma esperança futura. Ela é uma realidade presente. E agora, com a autoridade que o Espírito Santo nos concede, nós não vamos pedir, não vamos esperar. Nós vamos proclamar. Nós vamos profetizar. Nós vamos declarar o que já é fato consumado no mundo espiritual sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu dia. Prepare o seu coração para receber, pois a palavra de Deus não volta vazia. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida, com base na palavra infalível de Deus, que a paz que excede todo o entendimento está, neste exato momento, restaurada e estabelecida em seu coração. A guerra interior acabou. A ansiedade que roubava o seu sono, a angústia que apertava seu peito, o turbilhão de pensamentos que o atormentava, tudo isso se submete agora ao governo de Cristo. Pois está escrito em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sinta esta guarda celestial, sendo posicionada agora mesmo. Um batalhão de anjos da paz cerca sua mente e o seu coração. Você está seguro. Você está tranquila. Você pode pensar com clareza. Você pode sentir com serenidade. Essa paz não é a ausência de problemas do lado de fora, mas a presença do príncipe da paz do lado de dentro. É uma paz que o mundo não pode dar e, portanto, não pode tirar. Ela é a sua herança. Receba menos-a, respire-a, viva a partir dela. O estresse se curva diante desta paz. O medo foge diante desta paz. A confusão se dissipa diante desta paz. Você é um embaixador da paz de Deus. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida, que a bênção do Senhor chegou e o alcançou. Não é algo que você precisa perseguir, mas algo que o persegue porque você é filho, você é filha. A maldição foi quebrada na cruz. A escassez foi derrotada. Nós saímos do deserto da murmuração e entramos na terra prometida da graça abundante de Deus, pois a palavra nos garante em Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Perceba o tempo verbal. Nos abençoou. JS, você já é abençoado com a bênção da salvação, do perdão, da adoção, da redenção, do acesso direto ao Pai, e porque você é abençoado no espiritual, essa bênção transborda para o material. Eu libero sobre você a bênção de Jairo,
a bênção que traz a ressurreição para aquilo que estava morto. Libero a bênção de Abraão, a bênção que o torna uma referência de prosperidade e favor, por onde quer que você passe. Libero a bênção de Ruth, a bênção da restituição, da provisão sobrenatural e da mudança de sorte. Libero a bênção de Jabes, para que suas fronteiras se alarguem e a mão de Deus esteja com você, livrando-o do mal. Caminhe ao seu redor com olhos de fé e veja a bênção de Deus se manifestando nas pequenas coisas e nas grandes. Na provisão que chega na hora certa, nas portas que se abrem, nas pessoas que Deus coloca em seu caminho. Você não é uma vítima do acaso, você é um ímã da bênção de Deus. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a sua fé foi completamente renovada e fortalecida. A dúvida que o assaltava foi silenciada. A incredulidade que o paralisava foi vencida. O cansaço espiritual deu lugar a um vigor celestial. Está escrito em Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ao fixarmos nossos olhos nele durante esta oração, ele, o próprio autor da fé, soprou sobre a sua alma. Ele pegou a brasa fumegante da sua esperança e a transformou em uma chama viva e ardente. Você crê de novo. Você tem esperança de novo. Você sonha os sonhos de Deus de novo. A sua fé agora não se baseia no que você vê ou sente, mas naquilo que você sabe, que Deus é fiel, que a sua palavra é verdadeira e que Ele é galardoador dos que o buscam. Com essa fé renovada, você moverá montanhas, você romperá barreiras, você andará sobre as águas da adversidade. Você verá o invisível e conquistará o impossível. A sua fé está agradando a Deus, está liberando um fluxo contínuo de milagres em sua direção. Você não é mais um refém da dúvida, mas um gigante da fé. E eu declaro profeticamente sobre a sua vida, com toda a alegria do meu coração, que as cadeias foram permanentemente quebradas. A libertação que clamamos na batalha espiritual não foi um evento temporário, foi um decreto eterno. A palavra de Deus em Gálatas 5:1 é a sua certidão de alforria. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar vós debaixo do jugo da escravidão. Ouça bem, você está livre, o vício não tem mais domínio sobre você. O passado não tem mais poder para o acusar. Os traumas não ditam mais as suas reações. Os medos não o governam mais. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Come como uma pessoa livre, fale como uma pessoa livre, decida como uma pessoa livre, recuse-se a voltar para a cela cuja porta Jesus já arrombou. Quando a tentação vier, lembre-a de que ela está falando com a pessoa errada, pois aquele que era escravo, agora é livre em Cristo Jesus. Quando a acusação vier, declare que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A sua liberdade foi comprada por um alto preço. O sangue de Cristo. Honre esse sacrifício vivendo cada segundo na plenitude da sua liberdade. Agora, com o coração transbordando de gratidão, simplesmente adore. Levante suas mãos onde você estiver, se puder, e apenas agradeça. Pai, obrigado pela tua paz que me guarda. Obrigado pela tua bênção que me enriquece. Obrigado pela fé que me sustenta. Obrigado pela liberdade que me define. Obrigado porque tu não apenas ouviste a nossa oração, mas a respondeste com poder e glória. Obrigado, pork. A vitória não é algo que eu conquisto, mas um presente que eu recebo de tuas mãos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia. A nossa alma canta de gratidão a ti, Senhor. E agora, meu amado, minha amada, eu o envio para o seu dia. Mas você não vai, de qualquer maneira. Você vai na paz que foi restaurada. Você vai na bênção que foi liberada. Você vai na fé que foi renovada. Você vai na liberdade que foi conquistada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu selo esta oração, esta vitória e esta bênção sobre a sua vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá e seja a luz de Deus neste mundo. Seja um portador da sua glória. Que as pessoas olhem para você hoje e vejam algo diferente. Uma paz inexplicável, uma alegria contagiante, uma força que não é deste mundo. Se esta oração foi a resposta de Deus que o seu coração tanto esperava, se você sentiu o toque do céu e recebeu a sua vitória,
eu lhe peço, com toda a emoção de um irmão na fé, não guarde este milagre apenas para você. Torne-se um parceiro neste ministério de esperança. Inscreva-se, agora mesmo, no canal, para que possamos continuar juntos nesta jornada diária de fé. Compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder. Seja a resposta para a oração de alguém que está precisando de um milagre hoje. E por favor, como um selo da sua fé, como um testemunho público da sua vitória, comente agora, mesmo com a palavra Amém. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas a sua declaração pessoal de que você recebeu. Você tomou posse e você crê no que Deus fez aqui hoje. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E agora, depois de termos guerreado no Espírito, depois de termos usado a espada da palavra para quebrar cadeias, expulsar medos, curar feridas, restaurar lares e declarar proteção, aquiete-se por um instante. Sinta a mudança na atmosfera. Onde havia tensão, agora há a autoridade da paz. Onde havia medo, agora há a ousadia da fé. O céu ouviu, o céu respondeu. As hostes celestiais foram mobilizadas em nosso favor. O inimigo está confuso e em retirada. O fumo da batalha começa a dissipar-se, e no horizonte, vemos despontar a bandeira da nossa vitória em Cristo Jesus. Prepare o seu coração, prepare o seu espírito. Nós não vamos mais pedir, nós não vamos mais lutar. Agora vamos simplesmente nos posicionar como herdeiros e tomar posse do que já é nosso por direito. Vamos entrar na parte final e mais gloriosa da nossa oração, a declaração profética da sua vitória, do seu avanço e da glória de Deus, que se manifestará em sua vida. E agora, meu amado, minha amada, herdeiro da promessa, soldado vitorioso, do exército do Deus vivo, respire fundo, mas não respire mais o ar tenso da batalha. Respire o ar puro e fresco da vitória. O combate cessou. As declarações de guerra foram substituídas pelos decretos de paz do nosso Rei. O barulho das armas espirituais deu lugar ao som suave da harpa da redenção. O céu se abriu sobre nós, não com juízo, mas com a chuva serôdia da bênção e da aprovação do Pai. Olhe em espírito para o campo de batalha da sua vida. Onde antes havia gigantes de medo, agora há memoriais da fidelidade de Deus. Onde havia correntes de cativeiro, agora há os destroços de grilhões partidos. Onde havia muralhas de impossibilidade, agora há um caminho plano e aberto, preparado pelo Senhor dos Exércitos. A vitória não é uma esperança futura. Ela é uma realidade presente. E agora, com a autoridade que o Espírito Santo nos concede, nós não vamos pedir, não vamos esperar. Nós vamos proclamar. Nós vamos profetizar. Nós vamos declarar o que já é fato consumado no mundo espiritual sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu dia. Prepare o seu coração para receber, pois a palavra de Deus não volta vazia. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida, com base na palavra infalível de Deus, que a paz que excede todo o entendimento está, neste exato momento, restaurada e estabelecida em seu coração. A guerra interior acabou. A ansiedade que roubava o seu sono, a angústia que apertava seu peito, o turbilhão de pensamentos que o atormentava, tudo isso se submete agora ao governo de Cristo. Pois está escrito em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sinta esta guarda celestial sendo posicionada agora mesmo. Um batalhão de anjos da paz cerca a sua mente e o seu coração. Você está seguro. Você está tranquila. Você pode pensar com clareza. Você pode sentir com serenidade. Essa paz não é a ausência de problemas do lado de fora, mas a presença do príncipe da paz do lado de dentro. É uma paz que o mundo não pode dar e, portanto, não pode tirar. Ela é a sua herança. Receba menos-a, respire-a, viva a partir dela. O estresse se curva diante desta paz. O medo foge diante desta paz. A confusão se dissipa diante desta paz. Você é um embaixador da paz de Deus. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida, que a bênção do Senhor chegou e o alcançou. Não é algo que você precisa perseguir, mas algo que o persegue porque você é filho, você é filha. A maldição foi quebrada na cruz. A escassez foi derrotada. Nós saímos do deserto da murmuração e entramos na terra prometida da graça abundante de Deus, pois a palavra nos garante em Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Perceba o tempo verbal. Nos abençoou. Você já é abençoado com a bênção da salvação, do perdão, da adoção, da redenção, do acesso direto ao Pai
E porque você é abençoado no espiritual, essa bênção transborda para o material. Eu libero sobre você a bênção de Jairo, a bênção que traz a ressurreição para aquilo que estava morto. Libero a bênção de Abraão, a bênção que o torna uma referência de prosperidade e favor, por onde quer que você passe. Libero a bênção de Ruth, a bênção da restituição, da provisão sobrenatural e da mudança de sorte. Libero a bênção de Jabes, para que suas fronteiras se alarguem e a mão de Deus esteja com você, livrando-o do mal. Caminhe ao seu redor com olhos de fé e veja a bênção de Deus se manifestando nas pequenas coisas e nas grandes. Na provisão que chega na hora certa, nas portas que se abrem, nas pessoas que Deus coloca em seu caminho. Você não é uma vítima do acaso, você é um ímã da bênção de Deus. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a sua fé foi completamente renovada e fortalecida. A dúvida que o assaltava foi silenciada. A incredulidade que o paralisava foi vencida. O cansaço espiritual deu lugar a um vigor celestial. Está escrito em Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ao fixarmos nossos olhos nele durante esta oração, ele, o próprio autor da fé, soprou sobre a sua alma. Ele pegou a brasa fumegante da sua esperança e a transformou em uma chama viva e ardente. Você crê de novo. Você tem esperança de novo. Você sonha os sonhos de Deus de novo. A sua fé agora não se baseia no que você vê ou sente, mas naquilo que você sabe, que Deus é fiel, que a sua palavra é verdadeira e que Ele é galardoador dos que o buscam. Com essa fé renovada, você moverá montanhas, você romperá barreiras, você andará sobre as águas da adversidade. Você verá o invisível e conquistará o impossível. A sua fé está agradando a Deus, está liberando um fluxo contínuo de milagres em sua direção. Você não é mais um refém da dúvida, mas um gigante da fé. E eu declaro profeticamente sobre a sua vida, com toda a alegria do meu coração, que as cadeias foram permanentemente quebradas. A libertação que clamamos na batalha espiritual não foi um evento temporário, foi um decreto eterno. A palavra de Deus em Gálatas 5:1 é a sua certidão de alforria. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar vós debaixo do jugo da escravidão. Ouça bem, você está livre, o vício não tem mais domínio sobre você. O passado não tem mais poder para o acusar. Os traumas não ditam mais as suas reações. Os medos não o governam mais. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Come como uma pessoa livre, fale como uma pessoa livre, decida como uma pessoa livre, recuse-se a voltar para a cela cuja porta Jesus já arrombou. Quando a tentação vier, lembre-a de que ela está falando com a pessoa errada, pois aquele que era escravo, agora é livre em Cristo Jesus. Quando a acusação vier, declare que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A sua liberdade foi comprada por um alto preço. O sangue de Cristo. Honre esse sacrifício vivendo cada segundo na plenitude da sua liberdade. Agora, com o coração transbordando de gratidão, simplesmente adore. Levante suas mãos onde você estiver, se puder, e apenas agradeça. Pai, obrigado pela tua paz que me guarda. Obrigado pela tua bênção que me enriquece. Obrigado pela fé que me sustenta. Obrigado pela liberdade que me define. Obrigado porque tu não apenas ouviste a nossa oração, mas a respondeste com poder e glória. Obrigado, pork. A vitória não é algo que eu conquisto, mas um presente que eu recebo de tuas mãos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia. A nossa alma canta de gratidão a ti, Senhor. E agora, meu amado, minha amada, eu o envio para o seu dia. Mas você não vai, de qualquer maneira. Você vai na paz que foi restaurada. Você vai na bênção que foi liberada. Você vai na fé que foi renovada. Você vai na liberdade que foi conquistada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu selo esta oração, esta vitória e esta bênção sobre a sua vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá e seja a luz de Deus neste mundo. Seja um portador da sua glória. Que as pessoas olhem para você hoje e vejam algo diferente. Uma paz inexplicável, uma alegria contagiante, uma força que não é deste mundo,
Se esta oração foi a resposta de Deus, que o seu coração tanto esperava, se você sentiu o toque do céu e recebeu a sua vitória, eu lhe peço, com toda a emoção de um irmão na fé, não guarde este milagre apenas para você. Torne-se um parceiro neste ministério de esperança. Inscreva-se, agora mesmo, no canal, para que possamos continuar juntos nesta jornada diária de fé. Compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder. Seja a resposta para a oração de alguém que está precisando de um milagre hoje. E por favor, como um selo da sua fé, como um testemunho público da sua vitória, comente agora, mesmo com a palavra Amém. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas a sua declaração pessoal de que você recebeu. Você tomou posse e você crê no que Deus fez aqui hoje. Aquele que prometeu é fiel para cumprir.